aro na mão. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra você. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer te dar água pra beber. Ele quer dar água pra você. Veja o homem de branco dentro da congregação. Ô, glória, graça e a paz, meus queridos irmãos do canal Caminhando em Verdade, meus queridos irmãos em Cristo, que toda a graça e a paz do nosso Deus possa encher a tua vida e a tua casa nesse momento, aonde você estiver, no carro, por onde você estiver me assistindo. Meu nome é Fábio do canal Caminhando em Verdade e quero dar um abraço especial a todos os irmãos, aos visitantes e principalmente aos irmãos de Moçambique, que são os irmãos que nós estamos aí, né, fazendo essa série especial para informá-los desse tema tão complexo que na realidade já comecei aí o primeiro vídeo, né, o especial de Moçambique, parte 1, dízimos, o que as escrituras dizem. E hoje será a parte 2. Então, sem mais delongas, sem mais demora, vamos diretamente para os textos, né? E quero dizer também para os que não me conhecem, né? Possa aí estar dando os seus likes, né? E compartilhando essa palavra do Senhor, né? E se achar assim também um conteúdo relevante, né? Possa estar divulgando e também se inscrever no canal, ativando o sino para estar aí recebendo os próximos estudos e contribuindo assim com a maravilhosa palavra do Senhor, ou até mesmo com esse propósito que é de levar aí a palavra de Deus e o conhecimento mundo afora. Amém? Então, quero agradecer aqui ao nosso Deus, abaixo, né, acima de tudo, e abaixo do nosso Deus, ao meu primo Hélio Fernandes, meu irmão em Cristo, meu grande irmãozão, que está aí ajudando essa obra, né? Essa obra espiritual, né? Que é para estar divulgando, né? Através dos contatos dele, essa palavra, esse especial, porque ele tem aí muito conhecimento com os irmãos de Moçambique, mas não só para os irmãos de Moçambique, mas para todos os que vierem assistir futuramente esse vídeo e essa palavra do Senhor, amém? Então vamos lá. Semana passada eu li sobre o dízimo e tô lendo, um estudo assim mais rápido, irmãos, porque eu quero ainda abordar muitos outros pontos, né? E eu quero dizer que isso que Deus está permitindo eu fazer aqui é principalmente para os irmãos iniciantes, aos irmãos que estão presos, né, nessas doutrinas que mais querem arrancar aí dinheiro do povo do que realmente trazer a verdade. Então eu estou lendo textos e explicando cada texto, né, conforme o contexto. Por quê? Porque muitos usam textos como Malaquias 3:10 para tosquear as ovelhas. Outro usa para afirmar que Jesus deu ensinamento, como eu li, né? Eu comecei em Levítico 27, Malaquias 3:10, Mateus 23, que fala sobre o dízimo, Gênesis, que fala que Abraão deu dízimo, então nós devemos dar. E agora uma outra referência, começando já o vídeo, em Hebreus capítulo 7. Gostaria que os que estiverem acompanhando, ou os que forem acompanhar, né, e que estiver chegando agora nesse vídeo, possa assistir a parte 1 primeiro, né, para estar aí tendo uma continuação da palavra do Senhor. Então, diante disso, nós vamos abrir em Hebreus capítulo 7, a partir do 4 ao 10, né? Eu vou ler, não do 4 ao 10, porque quando você lê do 4 ao 10, você perde o contexto. Então, vou ler do 1. E diz assim a palavra do Senhor: Esse Melquisedeque, de fato, rei de Salém, o mesmo que apareceu em Gênesis 14, tá? Que o povo lá falou que Abraão deu dízimo. E de fato deu, mas quem não assistiu, assista o primeiro vídeo, vai entender melhor, né, qual foi o significado. E esse Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, verso 1,
é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate, viu? Mais um ponto aqui afirmando aquilo que eu falei em Gênesis 14. Né? Abraão não saiu com os dízimos, né? Com as coisas da agricultura dele para dar o dízimo a Deus. Né? Ele deu dos despojos de guerra, né? E que isso viria a ser uma representação do que aconteceria futuramente pela lei. Né? De uma certa forma, esse é um dos pontos que eu abordei lá no primeiro vídeo também. E aí, olha só o que diz. E ele saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava, né, do combate contra os reis e o abençoou. Ou seja, Melquisedeque abençoou Abraão. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo, né, ou a 10ª parte. As pessoas falam dízimo de tudo. Não, é a 10ª parte, correto no original, né? E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça. Aqui está falando Melquisedeque. E depois rei de Salém. O que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípios de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus. Permanece sacerdote eternamente. Veja bem que aqui está falando sobre um sacerdócio, né? E daqui a pouco em Hebreus 7, final do 7 para o 8 para o 9, sempre falando da diferença do sacerdócio humano e o sacerdócio de Cristo. Usando ali Melquisedeque, que era um tipo de Cristo, também comparável e eterno, assim como viria a ser a figura de Cristo, que é sacerdote, sumo sacerdote eterno, supremo para sempre. Então aqui não está em momento algum, né, falando para dar o dízimo na sua igreja ou na sua congregação, né? Porque fala igreja, quem assistiu, para entender melhor o que é igreja, é só assistir a primeira série de estudo, né, especial Moçambique, o que é igreja, né? Que vai compreender melhor. Mas aqui não está dizendo, em nenhum momento, como alguns falam, Mateus 23, 23, Hebreus 7 fala do dízimo, e porque você talvez não tenha entendimento, por abrir Mateus e Hebreus, vai compreender que isso está aplicável à nova graça, né? Ou ao corpo, os membros desse corpo, onde Cristo é o cabeça. Em nenhum momento os apóstolos ensinou tal prática de ofertar o dízimo, né? Não tem esse ensinamento na Escritura, vocês podem procurar. E no verso 4, agora sim entrando no texto, agora apoia ainda mais o que eu estou falando. Vê depois a grandeza desse homem, a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ó, aqui no 4 deixa bem claro que foi despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo. Segundo a lei devem. Ó, dever cobrar o dízimo segundo a lei. Deixou bem claro aqui o texto? Olha lá, vamos ler novamente. Verso 5. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo. Isto é, de seus irmãos, né? Ou seja, cobrar dos seus irmãos israelitas. Embora sejam também eles descendentes de Abraão, ao dízimo, e abençoou, eu pulei aqui. Embora seja eles descendentes de Abraão, verso 5 finalizando. Agora o verso 6. Aquele, porém, embora não figurem as suas genealogias, submeteu a Abraão ao dízimo. É aqui que as pessoas dizem que por nós estarmos em Cristo, nós devemos fazer a mesma coisa, né? Mas olha, vamos prestar atenção no que está dizendo no verso 6, né? Porque eles falam que porque Abraão deu dízimo, aquela figura que viria a ser Cristo, hoje nós também temos que fazer assim pela fé como Abraão fez. Só que, mais uma vez, eu quero deixar bem claro, você não vai encontrar nas cartas de apóstolo Pedro, Paulo, Tiago, entre outros, a respeito de um dízimo. Não vai encontrar essa prática. Você vai encontrar ofertas voluntárias, ofertas ali impulsionadas pelo amor, entre muitos outros pontos. Amém? Então, presta atenção no que está dizendo.
Verso 6 de novo. Aquele, porém, embora não figure a sua genealogia, né, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Lógico, ele era um sumo sacerdote, ele tinha que abençoar Abraão mesmo, amando de Deus. Ora, é fora de dúvida que o inferior, Abraão, é abençoado pelo superior. Olha só, é exatamente esse é o contexto do texto aqui. Falando de diferença de sacerdócio, né? Você pode ver desde o início, né? Aqui no verso 7, para quem tem aí subtítulo, está dizendo sacerdócio de Cristo, continuação. Aqui no verso, deixa eu ver se é no verso 6, né? Deixa eu ver se é verso 6, isso, desde o verso 2 já fala sobre o sacerdócio de Cristo. É a diferença de um sacerdócio momentâneo, que duraria até certo tempo, para um que é eterno. Esse é o que o texto está dizendo. Então aqui no verso 7, ora, é fora de dúvida, ou é sem dúvida, que o inferior é abençoado pelo superior, né? Além do mais, os que aqui recebem um dízimo são mortais. Ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi. Por quê? Porque de Abraão que veio a tribo de Levi, né? Que recebe o dízimo. Pois ele ainda estava nos lombos ou nos rins do seu antepassado, quando se deu o encontro com Melquisedeque. Então, aí onde está o ponto que as pessoas amarram o burro, achando que esse ponto aqui está informando, ou induzindo, ou obrigando, pela fé, que você venha dar os 10%. Mas era exclusivo da lei, meus irmãos. Né? Vai ter pastores que vai discordar, com certeza, terá bastante, vai vir com os textos, com todos os pontos que realmente eles aprenderam, né? Uns com má intenção, outros, né, com boa intenção, mas aprendeu errado e vai continuar passando errado. É normal isso aí, né? Então, o grande ponto aqui também é que as pessoas têm que entender o seguinte. Aqui está falando da diferença do sacerdócio e uma representação pela fé desde Abraão já vinha prefigurando dízimos, né? Que viria os filhos de Levi, né? Está ali recebendo dos israelitas. Por quê? Porque os levitas não tinham herança, né? Os levitas não tinham parte na terra, na promessa. Eram os levitas, eram os órfãos, as viúvas, os estrangeiros, os dízimos eram para isso. Aí alguém pode falar, então hoje não tem viúva, estrangeiro e nem órfãos? Tem, mas ofertem toda a sua vida, ofertem, né, tudo que você puder ofertar com amor. E aí você transborda os 10%. Agora não chama de dízimo, não faça como obrigação isso na igreja. Nem ensine, nem sequer cita a palavra dízimo, porque não há um contexto, né? É a mesma coisa que você pega ali, o que Jesus fala, muitos ali depositando suas moedas em gasofilaço, chega uma mulher pobre, e deu tudo que ela tinha. Aí os pregadores de hoje falam, tá vendo, irmão, você tem que dar tudo, porque até a viúva pobre deu tudo que ela tinha. Eu posso interpretar aquele texto ali, tudo é todo o seu coração, todo o seu amor que ela estava depositando ali. E também eu posso presumir que aquela palavra ali quis dizer o seguinte, todo o seu sustento. Sustento qual? Diário, porque ela não tinha outros bens, não tinha nada. Ela só tinha aquela moedinha, se ela tinha só aquela moedinha, ela poderia comprar alguma coisa com aquela moeda. Mas ela decidiu não comprar. Então ela não deu 10%, ela deu muito mais do que isso. Assim como todo crente hoje em Cristo, que tiver condições financeiras em ajudar, não ajuda apenas 10%. É a mesma coisa de você falar, eu ganho 3, eu vou falar um exemplo, eu ganho 3 mil, eu quero tirar 10% de 3 mil e ofertar lá na minha igreja, porque lá eles vão distribuir. Depende, será que realmente vão distribuir? Ou você pode chegar com esses 10% e você mesmo distribuir e ter a garantia de que a bênção que Deus está, através do seu trabalho, te ofertando, vai ser de fato entregue e bem aproveitado. E não tenham vergonha, meus irmãos,
de observar a quem você está dando a ajuda. Porque as pessoas têm uma péssima mania de ler o antigo pacto. Fala, o que a mão esquerda dá, a direita não sabe. Nenhuma casa, tá, onde há uma família, onde o pai é Deus e nós somos os filhos, não há irmãos que não sabem o segredo do outro. Não há irmãos que não vê o movimento do outro. O pai se alegra de um irmão abençoar outro. O pai se alegra de um irmão fazer e os outros tudo vão estar sabendo. Porque isso edifica, isso glorifica o Senhor, né? Quando Paulo escreve em 2 Coríntios que muitos faziam com o rogo, deixa eu ajudar nessa participação, nessa coleta aos santos da Judéia. Deixa nós ajudar, muito rogo. Primeiro se dava ao Senhor Deus e depois se lançava querendo ajudar. E Paulo escrevendo nas cartas o quanto aqueles irmãos estavam fazendo do bem. Ah, se fosse para esconder, Paulo não deveria estar falando que eles estavam ajudando. Então isso é uma hipocrisia dos santarrões atuais em dizer, irmão, o que você está fazendo não fala, né? Tem algumas igrejas que até dá escondido a oferta, sabe? São coisas totalmente estranhas da Escritura, né? Ali quando Jesus fala dá com a esquerda para a direita não ver, é para que não ficasse ali se orgulhando como faziam os fariseus, saduceus. Mas não é isso que uma igreja em Cristo, cheia de amor entre os irmãos, fazem. O que nasceu do Espírito não tem lugar para o orgulho, né? Tem um lugar para a ação em amor, né? Esse é o grande ponto, amém? Então, nesse ponto aqui de Hebreus 7, não está falando de forma nenhuma em ordenança de dízimo, amém? Então vamos para lá. Aqui está falando sobre a diferença sacerdote. Agora vamos voltar novamente para Deuteronômio 26. Agora nós vamos lá para o Antigo Pacto, novamente, né? Porque a gente já leu em o Antigo Pacto, vamos... Eu estou indo para lá e para cá, né? Deuteronômio capítulo 26, a partir... vamos ler o verso 12. Deuteronômio 26, verso 12, né? Deixa eu ver aqui. Como eu abro tudo ao vivo aqui, não tem corte nem edição, irmãos. Então peço paciência aos irmãos, né? Deuteronômio capítulo 26, verso 12, né? O verso 12 é o que diz aqui, ó. No terceiro ano, né, o ano dos dízimos, quando tiveres acabado de separar todo o dízimo da tua colheita, e o tiveres dado ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, para que come e fique saciado em tuas cidades, tu dirás diante do teu Deus, né? Tirei de minha casa o que estava consagrado e dei ao levita, ao estrangeiro, ao órfão, à viúva, conforme todos os mandamentos que me ordenaste. Né? Então, olha só, para que era o dízimo e da onde que vinha o dízimo? O dízimo vinha da colheita, coisas agrícolas, produtos agrícolas, né? E alguém pode falar, irmão, mas naquela época, como eu já ouvi de alguns pastores mais antigos, não tinha dinheiro, irmão. Como não tinha dinheiro, né? José foi vendido por moedas, né? Ao Egito, né? A tribo que estava passando ali levou ele para o Egito. Então já existia sim, meus irmãos. O problema é que as pessoas confundem, né? Confundem muito a palavra de Deus e continuam ensinando errado. Então, o que eu quis dizer aqui nesse texto de Deuteronômio 26, 12? Eu quero dizer que além de ser da colheita, também o dízimo era destinado ao estrangeiro, aos órfãos, às viúvas, né? E que comesse e ficasse saciados. É isso que nós devemos olhar. Olha, tem uma viúva no seu bairro? Uma verdadeira viúva, que não seja ociosa, faladeira, linguaruda, que não seja preguiçosa, que não seja... Então, essa é a que você tem que ajudar. Entendeu? Aí você tem que conhecer, tomar um café, leva a sua esposa, se for casado, tomar um café lá dentro, se for um homem solteiro, um que passa uma palavra solteiro, vai acompanhado, né, com mais um irmão e uma irmã junto, visita essa viúva, vê se ela está em necessidade, né, vê se ela está em dificuldade, né, se você não tiver muita intimidade, o ideal é visitar assim, né. Agora, intimidade no sentido de já conhecer como irmã em Cristo. Então, vê se ela está com dificuldade, vê se de fato ela tem condições, vê se de fato ela tem necessidade de receber, e então vai e faça. Essa é a realidade, né? Então as pessoas têm e depois eu vou falar, mais para frente eu vou
na época, quando eu for explicar, eu acho que vai ser no terceiro vídeo, sobre como uma igreja sobrevive sem dízimos, né? Então, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, próximo ponto. Também em Deuteronômio 14, deixa eu ver aqui se é no 14 mesmo, porque eu posso ter errado, né? Deuteronômio 14, é isso mesmo, ó, verso 22. Todos os anos separarás o dízimo de todo o produto da semeadura que o campo produzir, e diante do Senhor teu Deus, no lugar que ele houver escolhido para ir fazer habitar o seu nome, comerás o dízimo do teu trigo, do teu vinho novo e do teu óleo, como também os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, para que aprendas continuamente a temer o Senhor. Como é que é? Pega o dízimo e faz o quê? Ah, tá. Vamos ver o que foi feito do dízimo. Então, o que foi feito do dízimo? Imagina o seguinte: ao invés de você levar lá seus 100, 200, 300 reais na igreja onde você congrega, você pega esse dinheiro, compra no mercado bastante alimento, chega até lá e fala: irmãos, vamos comer e nos alegrar. Ah, mas aqui está todo mundo de barriga cheia, irmãos, então vamos ver se esse espaço aqui, que se chama igreja, né, possa vir pessoas necessitadas, para que a gente possa comer e se alegrar e passar o ensinamento da palavra do Senhor para eles. Será que não haveria muito mais mudança nesse mundo? Né? Eu, há 8 anos, eu sou sozinho, de uma certa forma, irmãos. Sozinho como varão, né? Que estou à frente desse trabalho. De vez em quando tem uma parceria aqui, outra ali, né? Conheço alguns irmãos de fora da congregação local a qual nós congregamos em Cristo, né? Também tem o meu primo Hélio Fernandes, que tem um desejo grande de também poder fazer algo assim, mas ele mora distante, ele, né, congrega em um outro lugar, e de vez em quando ele até, né, vai mais para acompanhar, né, ali, mas ele tem esse entendimento que nós temos também. Mas esse é o grande ponto, irmãos, que eu quero dizer. Faça isso. Pega o seu dinheiro e vai comprar algo para que alguém possa sair saciado. Às vezes uma correia de uma máquina de uma irmã que não tem condições, está quebrada porque já ganhou aquela máquina, vai lá e ajuda ela. Entre muitos outros pontos que você pode fazer. Isso faz muito mais sentido para o tempo da graça. Agora, se fosse na lei, se você fizesse isso, você era morto. Porque você estaria roubando a Deus, sim. Porque Deus fez como ordem e propósito de separar a 10ª parte do melhor que você plantava e colhia. Amém? E era por isso que ele repreendia o devorador, que não é o diabo, e sim o gafanhoto, os insetos que destruíam a plantação. Vamos aí. Números 18. Números 18, verso 21. Números 18, verso 21. Vamos lá ver o que está falando também. Números 18, verso 21. Olha o que diz no verso 21. Só o 21. Eis que os filhos de Levi dou por herança todos os dias uma arrecadada em Israel, em compensação pelo seu serviço, isto é, o serviço que faz na tenda da reunião. Ou seja, os dízimos tinham um propósito. Esse dízimo era para os filhos de Levi, que era como a parte da herança, porque eles não tinham parte na terra que viria a ser possuída. Então, por não ter parte e ainda cuidar das coisas do templo, até porque hoje não tem templo mais para você ir levar o seu dízimo ao sacerdote, para ele distribuir os levitas, porque todos nós somos uma raça eleita, um reino de sacerdócio de Cristo, onde Cristo é o sacerdote supremo. Então não há mais essa necessidade de dízimo, e sim pode até dar além do que você puder. Né? Você pode comprar lá 10 cestas básicas e distribuir numa igreja, né? Numa congregação, mas não para qualquer um. Não como faz hoje em dia, pessoas que têm até condições, ficam lá com um papelzinho na filinha para receber essa cesta básica. E depois no final de semana vai fazer churrasco e comprar cerveja, né? E você entra na casa da pessoa, a pessoa tem belos móveis, TV grande com 20 prestações a perder de vista. Então, isso aí não é necessidade. Né? Necessidade é necessidade extrema mesmo, onde você vê que a pessoa é esforçada, trabalha e ainda mesmo assim é um necessitado. Isso é uma necessidade conforme o que a Escritura diz. E é esses aí que nós temos que estar atentos para não deixarmos de fazer. Né?
Aí alguém fala, ah, mas é alguém que está mais ou menos, e mesmo sem necessidade e é muito esforçado, também temos que ajudar? Sim, porque ele está trabalhando, tem até algumas coisas por mérito do trabalho dele, e ele sim, se é uma pessoa dedicada, esforçada, sim, ajudem essas pessoas, porque isso agrada a Deus. O apóstolo Paulo, como já falei no vídeo anterior, deixa bem claro, quem na congregação que não queira trabalhar, seja ali no ministério ou qualquer outra forma de trabalho, que também não coma. Será que é mais duro do que isso? O que pode ser mais duro do que uma palavra dessa, né? Então, esse é o grande ponto que nós devemos sempre observar. Vamos lá. 1 Corinto, né? Agora vamos lá para 1 Corinto. Agora sim, nova aliança, né? Os apóstolos falando sobre algo referente a ofertar. Vamos lá. Que a palavra dízimo você não vai encontrar, meu irmão. 10ª parte, dízimo, esqueça. Vocês não vão encontrar isso na nova aliança, né? 1 Coríntios 9, do 13 ao 14, olha o que diz. 13 e 14 apenas, né? Vamos primeiro aqui. 13 e 14, olha o princípio aqui. 1 Coríntios 9, do 13 ao 14, diz assim. Não sabeis que os que desempenham funções sagradas vivem dos rendimentos do templo? E os que servem no altar têm parte do que é oferecido sobre o altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou aos que anunciam o evangelho que viva do evangelho. É aqui que eles amarram o burro. Eles falam, tá vendo, irmão? Por isso que nós precisamos do dízimo. Por isso que os pastores precisam do dízimo. Que assim como aqueles que trabalhavam no templo, comia da própria mesa do templo, significa o quê? Que aquelas partes, né? De uma coxa de um cordeiro, um pedaço de um lombo de um carneiro, era oferecido ali o carneiro para Yahvé, para o Senhor, para o Deus de Israel, e também separava ali para os levitas a parte, né, que lhe cabia, porque eles trabalhavam ali e não tinha outra forma de ganhar para comer. Da mesma forma, aqueles que se afadigam do evangelho, né, Paulo diz, a fadiga não é andar de jatinho, andar de terno bom. Por que eu estou falando muito aí para os irmãos de Moçambique esse assunto hoje? Vou falar, irmãos. Sabe uma coisa que eu fico um pouco triste quando eu vejo pastores, até mesmo daí de Moçambique, né? É assim, os irmãos de Moçambique, muito simples, vestidos simples, vestimenta simples, singela, né? Singelas, vestimentas humildes, e o que está na frente com coisa boa, terno bom, relógio bom, né? Gravata bom, sapato bom. Isso eu estou falando de igreja mediana, não aqueles mais simples. E eu sei que tem muitos pastores também ali com boa intenção, que talvez foi ensinada, como aqui dizem, olha, o pastor é a imagem da igreja. Se o pastor não demonstrar que ele está bem, que está prosperando, a igreja fica indiscreta e acha que não vai prosperar. Mas nada disso está no evangelho, né? Paulo até fala, eu mesmo, para não impedir o crescimento do evangelho, eu não dependi de ninguém, apesar de muitos passarem a mão em mim e me ajudar, como Epafrodito, me ajudou muito, e tudo que eu necessitei, fui ajudado. Mas eu mesmo não cobrei nada, antes trabalhei com minhas próprias mãos, para não ser pesado a igreja do Senhor. Esse é o ponto que eles não ensinam, né? Esse é o ponto que eles não ensinam. Agora, irmão, você quer dizer então que um pastor que é dedicado à igreja, visita ali, visita tal, realmente, igreja é pessoas, tá? Não é o templo lá. Não adianta ficar no gabinete do pastor. Aqui eu tô aqui, não é gabinete, eu não sou pastor, não sou um simples irmãos. Aqui é o meu trabalho de fundo. Não tem nada a ver com gabinete de nenhuma igreja, nenhum lugar. Agora, tem uns que ficam no gabinete. As ovelhas que estão com problema tem que ir até o gabinete, né? E aí é um problema, porque vai até o gabinete. Eu não acho que os pastores de ovelhas verdadeiros esperavam que as ovelhas feridas fossem até o gabinete. Na verdade, eles iam atrás no campo, né? Isso é pastoreio, é cuidar, né? Cuidado, o dom de cuidado que vem de Deus. E aí o que acontece? A pessoa fica ali esperando, e cadê o trabalho dela? Ela não está fadigando do evangelho. Muitos fazem com má intenção em ganhar, muitos fazem sem má intenção, mas aprendeu errado, continua passando errado, e muitos fazem de uma certa forma
sem saber o que está até mesmo vivendo, né, ali diante daquele novo glamour. Então, não se ilude, irmãos. Cuidado com os falsos mestres, os falsos pastores que estão indo aí massacrar os irmãos de Moçambique, da África e de todos os lugares, inclusive aqui no Brasil, né? É que o povo brasileiro já está mais ligeiro aqui, né? A questão, nem todos mais caem na onda, né, desses falsos mestres, né? Então, esse é um ponto que nós devemos tomar muito cuidado sempre. Eles usam muito esse texto aqui de 1 Coríntios 9, 13 ao 14. Olha lá, que é um princípio que eles usam, né? Entendam, Paulo pegou um princípio da lei para trazer um ensinamento que todos aqueles que estavam ali se afadigando do evangelho tinham que ser ajudados, lógico, isso é normal. Eu estou passando aqui a palavra, passo a palavra domingo, faço esse especial para Moçambique, mas eu não dependo de um centavo de nenhum irmão. Os irmãos me amam, já me ajudou de diversas formas, né? Hoje mesmo eu ganhei um presente que para mim é muito mais do que um carro luxuoso, né? Eu ganhei um presente de uma irmã que a gente ama muito, tem uma estima muito grande, né? E que para mim é muito mais do que um carro luxuoso. Alguém pode duvidar disso, mas quem duvida não sabe o que está no meu coração. Entenda, irmãos, você sabe qual é a diferença da questão do dar e receber? É o que Cristo falou. Muito mais se alegra é quem dá do que aquele que recebe. Mas em alguns casos, quem recebe também, se ali há uma necessidade e ali há uma alegria naquilo que você recebeu, você fica feliz também, né? Então, muito mais quem dá é quem fica alegre do que aquele que recebe. Porque aquele que recebe nem sempre recebe com boa alegria, porque talvez ele nem está precisando daquilo, ele está pensando em outras coisas, né? É a mesma coisa você chegar para um mendigo, ele fala, me dá uns 50 centavos, você chega com pão, ele fala, ih, mas pão aqui eu já tô cheio, pão em cada esquina eu consigo, eu quero mesmo é dinheiro. É a mesma coisa, né? Então, você ali está achando que está fazendo um bem, às vezes nem sempre é um bem. Mas tem alguns que de longe você oferece uma bolacha, um pão ou qualquer coisa, ele abre um sorriso grande, né? Então, isso é maravilhoso, esse é o sentido, né? Então, irmãos, vamos continuar aí. Deixa eu ver aqui, 2 Coríntios, segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, do 6 ao 7. Vamos ver o que está dizendo lá. Ó, 6 ao 7. Sabei que quem semeia com parcimônia, ou pouco, né? Ou poupar, economia, parcimônia significa isso, né? Parcimônia significa aquele que semeia pouco, ou poupando, ou com economia também colherá. E quem semeia com largueza também colherá. Aí eles param aqui. Aí começa a pregar o sermão do dízimo, né? Os pastores param exatamente aqui. Eles não continuam a leitura. Eles não é boa para você continuar. Vamos continuar? Verso 7. 2 Coríntios 9, verso 7. Aí, olha o que diz aqui. Verso 7, né? No verso 7 ele diz assim, cada um dê como dispôs em seu coração. Cada um dê como dispôs em seu coração. Sem pena, sem constrangimento. Pois Deus ama quem dá com alegria, lógico, né? Então, esse é o grande ponto. Cada um doa a oferta como dispõe no seu coração, né? Em outros pontos ele fala também daquilo que tem e não do que não tem, né? Que não é para você, o seu irmão ter muito e você faltar, mas que haja igualdade, né? O apóstolo Paulo fala muito bem isso aí. Então, vamos fazer o seguinte, meu irmão. No próximo vídeo, já deu aí, bateu mais de meia hora. O certo é no máximo meia hora, não quero passar. No próximo vídeo, eu quero falar sobre um princípio de provérbio que eles usam muito. Nós vamos falar também Marcos 12, né? Não era tudo e sim o suficiente para aquela viúva. Vou falar sobre isso, por mais que eu já citei aqui, né? E vamos também citar Atos 20 e 35. E aí sim, depois desses três aqui, eu quero trazer, né, se assim Deus permitir, no próximo vídeo, terceiro dessa série, a forma como que vai ser possível uma igreja, né, viver ou sobreviver sem a prática do dízimo, né? Então, se preparem, né? Nós vamos falar um pouco disso e também, principalmente, sobre oferta. Então, quem não é inscrito nesse canal, se inscreva, eu torno a dizer, né? E quem já é inscrito, deixe os seus likes, compartilhe e
Que a graça de Deus em Cristo Jesus possa aí nos dar continuidade às nossas vidas, nossa saúde e nos proteger de toda forma de mal, físico e espiritual. É o que eu desejo em Cristo Jesus a todos os irmãos, a todos os visitantes. E que, se assim for de interesse, ative os sininhos para não perder os próximos vídeos e os ensinos desse canal que provém do Espírito Santo de Deus e não dessa pessoa que vos fala. Um grande abraço a todos, fique até a próxima e fique aí na graça de Cristo.